Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo novo você receber. Estou aqui com esse ventilador ligado porque tá muito calor. Então desculpem o barulho aí de fundo, tá? Mas hoje eu trouxe até um pedido bolo de andar que vocês sempre me pedem. Vim fazer o do meu aniversário aqui com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Deem uma olhadinha na descrição que eu deixei todas as informações ali embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Bom, gente, então vamos começar o nosso bolo. Eu estou fazendo a pré-camada com esse chantilly rosa, por quê? Porque eu já tinha esse chantilly rosa, ele estava congelado, tá? Você pode congelar o chantilly aí até uns 30 dias, depois você desce ele pra geladeira pra descongelar, e aí você consegue utilizar ele ainda, tá? Então, como nesse caso a gente ia fazer o uso de pó de decoração pra tingir todo o bolo, né? Para pintar depois todo o bolo, não tinha problema se eu fizesse aí essa pré-camada com um chantilly na cor rosa. Esse bolo que eu usei na parte de baixo foi um bolo de tamanho 20 por 10. Eu utilizei a forma 20 por 10 para fazer esse bolo. Ele era de recheio de brigadeiro de limão siciliano com geleia de morango. E essa massa que eu usei no caso era a massa pão de ló, tá bom? Isso porque nós iríamos utilizar aí apenas na parte de baixo o bolo verdadeiro. Agora que a pré-camada já estava feita, a gente ia vir começar a fazer a aplicação. Então, eu já peguei o chantilly aí, já hidratei ele com um pouquinho de leite condensado. Essa hora eu tava um pouquinho corrida, gente, então começou a sujar tudo aí, já me deu uma gastura, uma agonia. Eu saí limpando tudo porque eu não consigo fazer nada na bagunça. E aí, nessa hora é importante trabalhar bem o chantininho, né? Então, você vai aí batendo ele bem, cuidado pra não perder o ponto. O meu ainda tava um pouquinho duro, né? Um pouquinho consistente na realidade, então eu vim, hidratei ele mais um pouquinho com leite condensado. Trabalho ele novamente. É importante aí a gente ter esse processo de trabalhar bem o chantininho para deixar ele bem lisinho, bem aveludado, e na hora da gente fazer a aplicação, ele não ficar poroso, não estar poroso e nem duro para dificultar esse processo, tá? Então, o meu ele tava bem gostoso de trabalhar, vocês viram aí, tava bem lisinho. Começo aí a passar ele pra manga de confeitar, tiro toda a pressão da manga, para não correr o risco de ficar com bolha de ar dentro da manga de confeitar. E depois já venho começar a fazer a aplicação no bolo. Gente, só uma observação à parte, olha como a minha neném é educada. Ela sabe que ela não pode entrar no ateliê, então ela fica ali no corredor, me olha com uma cara de dó absurda, mas não entra. Linda, perfeita e inteligente. Voltando agora para o nosso foco, né, que é o bolo. Eu vou explicar para vocês o porquê eu optei por fazer um andar verdadeiro e um andar falso. Principalmente, gente, pela quantidade de convidados, tá? Como não era muita gente, se eu fizesse os 2 andares verdadeiros, ia sobrar muito bolo. E a gente não queria que tivesse uma sobra, assim, tipo, muito absurda, né? Aí, com essa quantidade de bolo que eu fiz, na forma 20 por 10, renderam mais ou menos aí uns 25 pedaços. Então, deu pra todo mundo, ainda sobrou bastante bolo. Se eu fizesse os 2 andares verdadeiros, ia sobrar mais bolo ainda. Então, por isso que eu optei em fazer um andar verdadeiro e o de cima falso. Primeiro, até pela estética, porque na decoração ia ficar bem legal se fosse um bolo de andar em vez de um andar só. Então, eu queria que fosse realmente um bolo de andar. E também eu optei pelo bolo fake, né, na parte de cima, pelo rendimento de bolo, porque senão ia ficar muito bolo aqui em casa sem necessidade. Agora, a gente já começa a espatular esse bolo. Começa a fazer o alisamento tanto da parte de cima quanto da parte da lateral. E vamos para um outro fator importante, tá? Em relação à blindagem. Igual eu falei pra vocês, nesse caso eu usei uma massa pão de ló, essa massa é bem estruturada. Mas isso porque um andar era fake e o outro era verdadeiro, tá? Se fosse os 2 andares verdadeiros, eu iria optar por uma massa um pouco mais estruturada do que a pão de ló, que é uma massa já geralmente mais fofinha e não tem tanta estrutura, digamos assim. E se fosse os 2 andares verdadeiros, a gente precisa fazer aí a blindagem para dar essa segurança no bolo, tá? Se você acaba fazendo o bolo sem blindagem, é um risco que você corre do bolo
deslizar, o bolo escorregar, enfim, gente, pode acontecer tantos acidentes sem a blindagem em um bolo de andar. Então, geralmente eu faço a blindagem no andar, porém, como aí era um andar verdadeiro e um andar falso, o bolo de cima não estaria dando tanta força, né, digamos assim, colocando tanta força no bolo de baixo. Ele não é um bolo pesado, o bolo fake. Então, por isso que eu não fiz, porque não teve necessidade aí nesse primeiro momento, tá? Agora, se fosse o bolo de cima verdadeiro e o de baixo verdadeiro, é importante você fazer a blindagem aí. Finalizei a quina e aí agora eu venho fazendo uma textura na parte de cima com o pincel, que eu achei que iria combinar bastante, né? Fica um ar de bolo rústico, digamos assim. E como iria as flores naturais, eu achei que ficou bacana essa textura com a junção das flores naturais, tá bom? E aí, gente, eu tô tentando passar o máximo de informação pra vocês. Eu espero que eu não esqueça de nada, porque tem bastante coisa pra ser falada, né? E espero que eu lembre de falar tudo. Como a gente vai pintar todo esse bolo, pra facilitar depois na limpeza do cake board, eu venho passando um pouquinho do chantininho, do próprio chantininho que a gente usou pra espatular. Eu passo no prato, pra depois ajudar aí na limpeza, tá? Esse meu prato, ele tem 30 centímetros de diâmetro. O bolo tem 20 e o prato tem 30. É sempre importante você pegar o pratinho com uns 10 centímetros de diferença da forma que você tá utilizando. Agora a gente vem fazendo toda a pintura dessa parte de baixo do bolo. Coloquei na bombinha álcool de cereais mais pó de decoração rose gold. Fiz o teste aí nesse potinho separado pra ver como que tava a textura dele. E aí a gente já começa a pintar o bolo, tá? Não lembra de não deixar a bombinha parada em um único lugar e começar a borrifar. A gente vai fazendo como se fosse esse movimento de vai e vem com a bombinha, para ela pintar uma maior parte do bolo, né? E não ficar fixa apenas em um lugar, para não ficar de tom diferente, manchado ou algo do tipo. Em relação à quantidade de álcool de cereais e de pó de decoração, não tem uma quantidade exata, tá, gente? Eu geralmente coloco no olhômetro, não tem uma quantidade exata que eu geralmente utilizo para poder fazer a pintura do bolo. E nesse caso, como a gente pintou esse bolo inteiro de 20 centímetros, a gente não utilizou um potinho de pó de decoração inteiro, tá? Ele não foi utilizado inteiro. Eu finalizei o bolo grande, né, o de 20 centímetros, e passei ele pra geladeira. Agora a gente vai decorar o bolo fake. Esse bolo fake, ele tem 15 centímetros por 10, aquelas bases de isopor. Essa parte do bolo vai ser bolo todo branco, então é bem mais tranquila. Já tô aí hidratando o chantininho com leite condensado. Ele não está grudado no cake board, tá, gente? Eu passei só um pouquinho de chantilly pra evitar que ele ficasse sambando na hora aí que eu estivesse espatulando ele. Mas ele não tá grudado no cake board, porque depois a gente vai ter que sobrepor ele em cima do outro bolo, né? Então, se eu grudasse ele, ficaria muito mais difícil. Só passei um negocinho mesmo pra fixar um pouquinho. Aí, eu já venho fazendo a aplicação de todo esse chantilly branco aí na lateral e na parte de cima. Venho espatulando, vai ser um trabalho bem simples e delicado, super rapidinho. Como ele é um bolo muito levinho e ele não tava grudado, então ele tava meio que sambando em cima da bailarina. Aí, pra isso, eu peguei um Perfex molhado, coloquei embaixo do pratinho mesmo, só pra dar uma segurança a mais e ele não ficar aí andando, tá? Só pra facilitar aí na hora de fazer o alisamento. Aí, gente, nessa parte de cima, eu tô fazendo o espiral com a espátula. E eu tinha feito com essa mesma espátula esse detalhe na lateral. Eu pensei que eu tinha conseguido gravar pra vocês, mas eu não consegui. Mas basicamente eu posicionei a espátula e fui subindo ela, tá? Com essa mesma espátula, só vai girando a bailarina e vai fazendo meio que um zigue-zague com essa espátula aí. E aí ele fica com essa textura, né? Como se fosse umas ondinhas. Agora, vamos para a finalização desse bolo, gente. Vocês viram aí que eu passei com esse banquinho, tá? Esse banquinho, ele tem os pezinhos, é um banquinho um pouquinho mais grossinho de MDF. E o meu bolo já estava no prato de MDF também. E o que eu fiz? Eu queria alguma coisinha para segurar esse bolo, né? Esse pratinho de MDF mais fino no banquinho. Então, eu peguei um pouquinho de brigadeiro que eu tinha na geladeira, passei aí no prato.
pra ele ficar bem firme. E depois já coloquei o outro bolo por cima, tá? Então, além do meu pratinho de MDF, que eu tinha decorado o bolo de 20 centímetros, eu carreguei ele também nesse banquinho que tem os pezinhos, né? Que pra dar mais segurança. Agora, essa parte, digamos que é a parte mais tensa, que é da gente sobrepor o bolo, tá? Então, aí, com esses palitinhos de churrasco, eu espetei um no meio do bolo. E com uma outra espátula, eu vim levantando ele do cake board, porque ele não estava preso, igual eu falei, né? A minha avó já estava aqui para me auxiliar, para ver se o bolo estava certinho ou não, se estava bem centralizado em cima do outro bolo, enfim, gente. Então, aí, ela estava dando uma olhada para ver se estava bem centralizado ou não. E eu olhava daqui também, né? Porque é importante a gente ter essas duas partes da visão. Não só de um lado, mas do outro também. Então, ela tava ali pra me ajudar, tava me guiando mais ou menos. E aí, na hora que eu vi que ele tava bem centralizado, que ela tinha falado pra mim que tava certinho também, eu dei uma encostada no bolo, na parte da frente. E de leve, eu puxei aí a espátula da parte de trás. E o bolo já estava em cima, tá? Nesse caso, desse palitinho, eu não tinha medido a altura dele. Não fiz o corte nem nada do tipo, então ele ficou com esse espetinho aí voltado pra cima, né? Igual vocês viram aí no bolo. Porém, depois a gente retirou esse palito e fizemos o corte certinho, enfim. A gente só usou ele mesmo pra conseguir colocar em cima do outro bolo. Aí, depois, gente, eu venho colocando esse palitinho de churrasco. Eu venho colocando ele pra ficar mais firme o bolo. Lembrando que esse bolo fake, na hora da gente cortar, a parte de cima foi retirada. Então, todos os palitos saíram junto com o bolo fake na hora da gente cortar o bolo, tá? Se você for usar palito de churrasco nos bolos verdadeiros, é importante você, além de avisar o seu cliente que você tá mandando ele com palito de churrasco, você encapar ele bem também. Como nesse caso aí, eu coloquei ele mais no bolo fake e depois a gente retirou eles antes de cortar e servir, então não teve problema, tá? Mas é importante tomar esse cuidado aí quando o assunto é palitinho de churrasco. Nesse caso também a gente não usou o banquinho, né, que geralmente é utilizado para estruturar. Não usou o banquinho nem aqueles canudos um pouco mais grossos, justamente pelo motivo que eu havia citado no começo do vídeo, né, que a parte de cima é o bolo fake. Então, só com o palito de churrasco ele ficou bem firme, preso, né, bem firminho entre o verdadeiro e o falso. Então, ele ficou bem firme e não teve problema eu fazer ele apenas assim. Agora, para fazer o acabamento, eu venho colocando algumas pérolas comestíveis ali entre o bolo branco e o bolo rosé. Nesse caso, gente, eu optei por decorar os bolos separadamente e depois sobrepor, tá? Tem gente que gosta de decorar, de sobrepor primeiro e depois decorar cada bolo separadamente, junto. Eu preferi dessa forma mesmo, e aí eu só vim fazendo o acabamento ali depois, né? Pra não ficar com o acabamento mal feito. Vim colocando umas pérolas e ficou muito bonitinho. Agora, gente, vem a minha parte preferida, que é a gente finalizar esse bolinho com as flores, tá? Então, aí já começo a dar uma olhadinha no bolo pra ver qual que vai ser a parte da frente dele. E nesse caso, eu estou usando flores verdadeiras, tá? Não era flores fakes, eram flores verdadeiras. Então, a gente precisa ter um cuidadinho a mais com elas, principalmente na hora da gente estar colocando elas no bolo verdadeiro, tá? Então, aí elas já estavam todas limpinhas, todas higienizadas. Peguei o talinho delas ali, ó, e enrolei no papel alumínio pra dar uma segurança a mais. Se a gente for levar em conta que o bolo de cima era fake, não teria necessidade da gente envolver elas assim ou algo do tipo. Até porque a gente não iria comer esse bolo. Mas, gente, eu não gosto de fazer as coisas pela metade. Então, mesmo sendo fake, eu envolvi elas ali no papel alumínio, dei uma protegida a mais nelas mesmo assim, e fui aplicando aí no bolo. E nessa hora, a gente tem que deixar a nossa criatividade aí fazer parte da decoração, tá? Nesse meu bolo, eu queria muito flores verdadeiras, e então eu fiz questão de pagar por elas, mas vale a pena a gente lembrar que flor verdadeira é bem carinha, tá, gente? Então, se o cliente estiver disposto realmente, ele tem que levar em conta aí que ele vai pagar um pouquinho caro por essas flores, tá? Nesse caso aí, eu comprei, se eu não me engano, 10 flores dessas daí, né?
eu acho que eu paguei R$ 58 só das flores. Então, a gente tem que sempre levar em conta que flor natural é cara. E se você quiser no bolo, vai dar uma enriquecida um pouquinho mais no preço, tá bom? Nesse caso, as flores que eu tô usando foram as rosas, né? Eu comprei rosa champanhe, na cor champanhe. E comprei também uma flor chamada lisianto, que é essa rosas, da cor rosa, né? Que vocês estão vendo aí. E uma outra branquinha que eu coloquei são flores lisiantos, tá? Primeiramente, né, fizemos eles com flores naturais. É importante a gente sempre fazer a proteção aqui, ó, com papel alumínio. Assim ficou a textura no rose gold. E vocês estão preparados para ver como que ficou? Olha isso, gente. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô aqui com esse ventilador na minha cara. Mas, enfim, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo pra mim e seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue aqui no YouTube pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Então ativa o sininho de notificação e me segue lá no Instagram que tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.